Pontapés no léxico. Ora viva, bom dia, boa tarde, boa noite, caro telespectador da nossa e vossa TV SIC. Está no ar a sua rubrica mais esperada, Pontapés no Léxico. Hoje estaremos dando o pontapé de saída para essa rubrica que veio mudar a sua forma de falar. Bem, o português é língua materna da maioria dos angolanos, mas não é de todos. Esta realidade tem trazido dificuldades na comunicação que é de todo compreensível. Entretanto, todos nós sabemos como é importante escrevermos bem, explanando claramente as ideias e também escrevendo sem erros de ortografia. Ora, acontece que por vezes todos nós hesitamos na escrita de uma ou outra palavra e isso no fim de contas é normal e a todos acontecerá um pouco. Daí que nasceu o Pontapés no Léxico para dirimir as dúvidas que por aí graçam. Na medida do possível procuraremos através de explicações simples e numa linguagem corrente esclarecer as situações mais flagrantes. Para começar, uma regalia ou vantagem concedida a alguém é opção A, privilégio, opção B, privilégio. Eu vou dar uns minutinhos para o caro telespectador pensar na resposta. Como é que devemos dizer então? Privilégio ou privilégio? Ok, acredito que já tem a resposta certa. É isso mesmo, a opção certa é a linha B. Deve escrever-se privilégio por causa da etimologia latina. Portanto, privilégio não existe. Dê um pontapé nesta palavra e substitua por privilégio. O que não existe é privilégio. Assim, vamos identificar a opção certa. Onde está o erro na frase? Pois bem, temos estado a ouvir pessoas dizendo sabemos, soubemos. Vejamos a seguinte questão. A linha A. Nós soubemos que Angola vai ganhar o jogo contra Namíbia, por exemplo, não é? A linha B. Nós sabemos que Angola vai ganhar o jogo contra a Namíbia. Qual será a opção certa? Devemos dizer sabemos que Angola vai ganhar o jogo contra a Namíbia ou soubemos? Vejam ali, soubemos. Vou dar alguns segundinhos para o caro telespectador e meu irmão em Cristo Jesus analisar a resposta. Muito bem, caro telespectador e amado irmão em Cristo Jesus. Devemos dizer sabemos e não soubemos, porque a ação do verbo, nesse caso em concreto, é tida como uma realidade no presente. Vamos ainda conjugar o verbo no saber no presente do indicativo. Bora lá. Eu sei, tu sabes, ele sabe. Nós sabemos, vós sabeis, eles ou elas sabem. Então, como os amados irmãos podem observar, não temos nesta estrutura do presente e do indicativo a forma soubemos. É para darmos um pontapé a soubemos. Pois bem, vamos também ver a forma do pretérito perfeito deste mesmo verbo. É possível que esteja ali a algures a forma soubemos, né? Vamos ver se encontramos aqui. Eu soube, tu soubeste, ele soube. Nós soubemos, vós soubestes, eles souberam. Preste atenção, caro telespectador. O sentido literal dessa palavra soubemos é apercebemos-nos, ou seja, é o mesmo que dizer tomamos conhecimento. Exemplo,
Quando chegamos da Quilenda, soubemos que Angola tinha ganhado o jogo contra a Mauritânia. Este soubemos, do pretérito perfeito do verbo saber, escreve-se com O e U. Então, meus amados irmãos, podemos ver bem que a forma soubemos não existe. É para darmos um pontapé do nosso léxico. A terceira questão tem que ver com um assunto muito discutido entre nós. Vírgula antes da conjunção e, certo ou errado? Eu vou deixar aqui esse clima de dúvida no ar para os meus amigos aqui responderem. Certo ou errado, vírgula antes da conjunção? É claro que é certo colocarmos uma vírgula antes da conjunção e, mas tem casos específicos. Ora, vejamos. O uso da vírgula antes da conjunção e é possível e é obrigatório sempre que esta conjunção e tiver o valor de oposição. Quando dizemos oposição, estamos a nos referir a contraste. Quis dizer contraste. Assim, nós sabemos bem que as orações coordenadas adversativas contrariam a primeira oração. Veja o seguinte exemplo. Estudei muito e não aprendi nada. Como o caro telespectador pode observar aí na nossa tela, estudei muito e não entendi nada. Nós temos aí uma vírgula depois de estudei muito. Esse período é composto por duas orações. Temos a primeira oração coordenada e a segunda oração coordenada adversativa. Preste atenção. Talvez você vai se questionar, mas é coordenada adversativa, essa professora está louca. Se temos aí a conjunção e, que é copulativa, por que essa oração é coordenada adversativa? Pois é, a presença da vírgula ali chama a atenção ao telespectador no sentido de a segunda oração ser um contraste da primeira. Ou seja, podemos substituir aquele que inicia a segunda oração pela conjunção mas. Veja, estudei muito, mas não entendi nada. Ficou com sentido ou não? Sim, pois é. Então você acaba percebendo que não podes olhar para uma conjunção e atribuir um valor de acordo à sua estrutura física, não é a sua ortografia, não. O valor das conjunções devem ser atribuídas de acordo à ideia que elas passam. Pois bem, então, a razão de termos a vírgula antes da conjunção e é pelo fato desta oração, que é a segunda oração, coordenada, estar a transmitir uma ideia de oposição à segunda. Porque quem estuda e muito, espera com certeza entender alguma coisa. Mas esse nosso caro amigo estudou muito, porém não entendeu nada. Espero que você tenha percebido. Vejamos também o segundo exemplo. E este exemplo é para o meu querido irmão que manuseia a Bíblia, que gosta de meditar. Consulte aí a sua Bíblia no Salmos 7, Salmos capítulo 7, que não se diz, né? Não se diz Salmos capítulo 7. Atenção. Salmos 7, porque os salmos são estrofes, são canções. Salmos 7 e a estrofe número 15. Bora lá. Cavou um poço e fez fundo. Veja que temos ali uma vírgula. Temos um período composto por... Veja, cavou um poço
e o fez fundo e caiu na cova ou no poço que ele cavou. Preste atenção. Ali, na terceira oração, e caiu no poço que ele cavou, está a chamar de atenção no sentido de que a terceira ideia é opositória à primeira e à segunda. Ou seja, temos ali um período composto por 3 orações. A primeira, cavou um poço. A segunda, e o fez fundo, tratando-se de mesmo sujeito, não é verdade? Temos ali orações com o mesmo sujeito. Quem cavou? Ele. Quem o fez fundo? Ele próprio. E depois temos a terceira oração, que é antecedida por uma vírgula. E caiu no poço que ele mesmo cavou. Não é normal que alguém que tenha cavado um poço caia no poço que ele mesmo cavou. O normal seria que um desconhecido, não é? Que não domina o local, caísse naquele poço. Pois bem, caros ouvintes, caros telespectadores da nossa TV SIC, o texto que acabamos de trazer como exemplo para o nosso caso da vírgula antes da conjunção e merece uma reflexão do seu lado. Sob pena de estarmos envolvidos num poço ou de cairmos num poço do qual não consigamos sair. Pois bem, hoje trouxemos 3 casos para esse que é o nosso pontapés no léxico. Os primeiros 2 casos têm que ver com a morfologia. Aprendemos aqui como usar a expressão correta entre privilégio e privilégio. O segundo caso é também da morfologia. Dissemos que a forma correta entre sabemos que ou soubemos que é sabemos que, verbo conjugado no presente do indicativo. Aprendemos também a conjugar o mesmo verbo no pretérito perfeito do mesmo modo indicativo. E por fim, falamos do uso da vírgula antes da conjunção e. Dissemos nós, aguardamos por si em próximas ocasiões, esperamos de si críticas, sugestões que nos ajudarão a melhorar a nossa prática pedagógica. Falar bem faz bem. Beijo, até a próxima! Pontapés no léxico.